vamos ao enunciado da questão. Observe o mapa. Bem, esse é o mapa do Brasil, provavelmente no contexto do final do século XVIII, ao longo do século XIX. E o que chama mais atenção nesse mapa é essa linha verde, que pega parte do Nordeste e a região norte do Brasil. Vamos tentar entender o que as informações desse mapa ajudam a gente a compreender a questão. Vamos lá. Os dados do mapa mostram que a emancipação política do Brasil, se ele está falando de emancipação política, ele está falando exatamente de 1822, foi o ano da independência do Brasil. Vamos às alternativas. A emancipação política do Brasil, então, efetivou-se com o chamado Grito do Ipiranga, correto? Porque todas as províncias do Brasil, imediatamente, passaram a obedecer às ordens vindas do Rio de Janeiro, o centro da administração do Brasil, pela pessoa do imperador Dom Pedro I, e rompem todos os laços com as cortes de Lisboa, aquelas que estavam tentando de alguma forma estabelecer uma nova condição política para Portugal, defensoras da recolonização brasileira. Bem, vamos tentar entender esse processo. De fato, o Grito do Ipiranga marca esse processo de independência, mas diferente do que uma visão às vezes um pouco tradicional sobre o processo de independência nos remete, não houve uma adesão imediata de todas as províncias, tivemos algumas resistências de algumas províncias ligadas principalmente aos comerciantes portugueses, exatamente aqueles representados na corte de Lisboa, que viam vantagens econômicas e comerciais na manutenção do Brasil enquanto colônia de Portugal. O processo de independência romperia o pacto colonial e acabaria com essa atividade lucrativa de comerciantes portugueses no Brasil. Mas vamos então à outra alternativa, a alternativa B. Ocorreu de forma homogênea, parte do pressuposto então, que todo o processo ocorreu da mesma forma em todo o território, com a divisão da liderança do movimento em expansionista entre os principais comandos regionais do Brasil, e com a constituição de acordos políticos que garantiram a unidade territorial e a efetivação do federalismo. Na verdade, o que esse processo nos mostra é que essa unidade territorial ainda hoje é complicada, mesmo depois de tanto tempo após a independência, por conta do nosso território ter dimensões continentais, enfim. Esses acordos políticos eles foram importantes, mas eles não efetivaram um processo de independência homogêneo. Na verdade, as elites de outras regiões, principalmente aquelas que estavam mais afastadas do centro do Rio de Janeiro, não tiveram, naquele momento, uma adesão imediata àquele processo. E o federalismo é algo que vai ser discutido muito ao longo do século XIX no Brasil, mas efetivado de fato só a partir da República. Bem, alternativa C dividiu as regiões brasileiras entre defensores da emancipação, vinculada ao fim do tráfico de escravos, caso das províncias do Norte e Nordeste, e as províncias do Centro-Sul, contrárias à separação definitiva de Portugal, favoráveis à constituição de uma monarquia dual. Aqui, se a gente observar o gráfico, há uma menção apenas a algumas regiões do Nordeste e do Norte, não fazendo menção ao Centro-Sul, o que não condiz então com a interpretação do mapa. Alternativa D foi um processo complexo, no qual não houve adesão imediata de algumas províncias em relação ao Rio de Janeiro, representado pelo poder do imperador Dom Pedro I, pois essas províncias continuaram fiéis às cortes de Lisboa, levando a guerras de independência. Apesar de tradicionalmente a gente não falar dessas guerras de independência, tivemos sim resistência em algumas unidades no Nordeste e no Norte, que não viam com bons olhos essa emancipação, principalmente porque alguns membros das elites locais perderiam economicamente com esse processo, já que as atividades lucrativas do ponto de vista econômico se estabeleciam ainda entre Portugal, a partir de atividades comerciais, cujo pacto colonial dava um exclusivismo comercial a essas atividades. Com uma possível emancipação, provavelmente haveria concorrência nesse processo e os comerciantes poderiam perder essas atividades ou perder a lucratividade dessas atividades. Bem, a alternativa E diferencia-se radicalmente das experiências da América Espanhola, porque a América Portuguesa obteve sua independência sem que houvesse
qualquer movimento de resistência armada por parte dos colonos ou da metrópole interessados em uma separação negociada. O mapa, na verdade, mostra que tanto algumas províncias do Nordeste e do Norte resistiram sim a esse processo de independência. Então, a alternativa correta é a letra